Bom dia, irmãos queridos. É um prazer estarmos aqui hoje. Vamos dar início ao nosso EBD, porque temos que cumprir o horário. Os irmãos estão chegando. A irmã Maria pediu desculpas, não vai poder estar aqui hoje. Tem alguns probleminhas para resolver com o Pedrão. Olá, Pedrão. Deve falar. Então, eles pediram para a gente iniciar. Vamos iniciar orando. E depois vem nosso louvor para que o Espírito Santo continue no nosso meio. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Estamos aqui reunidos na nossa EBD. Obrigado pelas pessoas que estão aqui para ouvir a aula sobre Gálatas. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão vindo para cá. Aquelas que não puderam, o Senhor incomode o coração delas para que elas estejam aqui no domingo que vem. E aqueles irmãozinhos que não estão vindo, por esses motivos, que o Senhor possa, Senhor, estar perto dele pelo Espírito Santo, para que ele sinta, Senhor, a vontade de estar aqui, na igreja, nas nossas aulas, no nosso ministério. Porque o inimigo é tão apto a fazer com que a gente se esfrie espiritualmente, que a gente cai nessa armadilha sem nem mesmo perceber. Então que eles percebam, Senhor, que o Senhor vá lá e façam eles perceberem que o lugar deles é aqui. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, ó Senhor, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta, e a vida. Fica para ele. Meus olhos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo, não vejo tu és meu Senhor, assim como refina em tua até que o mundo possa ter a glória em teu rosto brilhar. Mais uma vez. Tua palavra escondida, guardada no meu coração, Senhor, para eu não pecar. A tua palavra escondida, as vestes e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus
Aleluia. Vamos ao microfone? Verdadeiramente, o louvor, ele acalma aquele que está aflito, ele atrai a presença do Espírito Santo e ele deixa mais calmo. É maravilhoso louvar. Eu particularmente louvo sozinho, porque se eu for louvar aqui, eu não vou embora. Ainda bem que tem nossos irmãos dos levitas aí que nos deixam emocionados aí, né? Aleluia. Deixa eu ver como é que funciona primeiro aqui, que o negócio é ao vivo, você sabe que de baixo. Voltando, assim, esse aqui é o... Bom, queridos, dando continuidade na nossa sequência de aulas, primeiramente para preencher o protocolo, meu nome é Luiz Antônio, eu sou o educador da hora, vai ter que dar essa aula aqui. Eu costumo dizer sempre que EBD é lugar de aprender. E quando a gente aprende, talvez a gente vá aprender algumas coisas que temos que fazer que a gente não gosta. Porém, a Bíblia nos ensina como devemos andar. Talvez a gente não goste. Então, no decorrer da aula, se aí dentro do coraçãozinho de vocês não concordarem com alguma coisa, dobra o joelho e é aí que vocês vão ter que melhorar. Porque a aula toda está pautada na Bíblia. E a Bíblia é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é que tem que nos guiar. Se a gente não gostou, é porque a gente vai ter que corrigir esse pontinho aí que está dentro dos nossos corações que a gente não gostou. Eu, particularmente, estudando a aula, tomei umas 3 lapadas porque eu não gostei de umas 3 coisas que eu li ali. E quem sou eu para não gostar do que está escrito da palavra? Então eu tenho que me enquadrar, botar meu violão no saco e me enquadrar. Aleluia! Vamos lá. Tópicos a serem abordados na nossa aula de hoje. Primeiro, a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus. Então, nós vamos abordar esse tópico hoje. E vamos enfatizar essa liberdade. Segundo, a confiança na decisão que tomou de seguir Jesus. A fé que nós temos que alimentar e a decisão que tomamos. Terceiro, viver a liberdade dada por Jesus. Mais uma vez essa liberdade. E infelizmente o ser humano confunde essa liberdade com libertinagem. Vamos ver sobre isso. Eu preciso que alguém me auxilie no horário. Amor, minha esposa está aqui. Me perdoe, cometi um gafe, um erro crasso. Né? Não vou falar dela no início do negócio. Me perdoe, me perdoe. Minha esposa está aqui, a aluna também. Os objetivos a serem alcançados por todos nós. Hoje, nós temos que sair dessa sala de aula aptos a cumprir esses objetivos, ou pelo menos com desejo ferrenho de cumpri-los. Reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus. Nós vamos sair daqui hoje e temos que sair daqui sabendo a importância dessa liberdade de Jesus aqui. Sentir-se confiante na decisão que tomou de seguir Jesus. Ser firme, ser convicto do que escolhemos, apesar dos obstáculos que nós vamos ter que enfrentar. E ajudar uns aos outros a viver a liberdade dada por Jesus. Bebinha. Ajudar uns aos outros. Esse ajudar uns aos outros aqui nesse objetivo só pode ser realizado quando a gente sabe usufruir da liberdade. Será que todos nós sabemos usufruir da liberdade de Jesus nas nossas vidas? Para estarmos aptos a ajudar os outros a também gozar dessa liberdade? A pergunta é individual e a resposta também é individual, interna. Eu vou lançar as pérolas e vocês guardem as pérolas para fazer uma reflexão individual, né, nos seus corações com Jesus.
seguindo a nossa introdução, com data provável de 48 a 49 depois de Cristo, Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo. Ou seja, nós vamos perceber aqui, vamos observar que historicamente talvez Gálatas tenha sido a primeira epístola que Paulo escreveu. É um belo compêndio de ensinos sobre a salvação pela graça de Jesus. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente, e também chamada de a Carta Magna da liberdade cristã. Quando eu li Carta Magna da liberdade cristã, eu me perguntei, o que é a Carta Magna da liberdade cristã? Se eu me perguntei, e eu estava estudando para a matéria, eu pensei, alguém vai se perguntar isso sentado lá. Então, para aqueles que se perguntaram o que é a Carta Magna da liberdade cristã, eu vou abrir um parênteses aqui. A carta, além de apologética, é considerada a Carta Magna da liberdade cristã, conforme aqui tem vários versículos que comprovam isso biblicamente. Os Gálatas eram os descendentes dos gauleses, que habitavam na região desde a segunda metade do século III, e conduzidos por migração até a Ásia Menor, onde se fixaram entre a Capadócia. Ou seja, o povo que hoje retrata esses caras são os franceses. Então, essa Carta Magna é a primeira epístola de Paulo, onde ele começou toda a sua caminhada naquela área, que depois nós vamos ver um mapa, escrevendo suas epístolas para cada povo que ele ia passando, deixando suas epístolas. E nós estamos estudando. E uma delas é Gálatas, que é considerada a primeira. O pessoal chegou agora. Vamos lá, vamos continuar. O livro de Gálatas marcou a vida de grandes homens. Por exemplo, Martim Lutero. Martim Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante em 1517. Lá começou a Reforma Protestante, onde surgiu os protestantes, através de Martim Lutero. E esse cara, ele é muito importante dentro da nossa história. Ele disse: o pequeno livro de Gálatas é minha carta. Eu noivei com ela, é minha esposa. Aqui no Ministério de Casais, nós enfatizamos sempre que a pessoa mais importante na nossa vida é o nosso cônjuge, nossa esposa, nossa esposa. E ele está comparando a carta de Gálatas para ele como essa pessoa. Então, para ele, depois que leu Gálatas, ele está dizendo aqui que ele casou com ela. Então, para ele, foi a carta mais importante que ele leu. É isso que ele está dizendo aqui. E ele tomou aquilo como verdade. E ele tratava aquilo com amor, com carinho, com fidelidade e confiança. Os escritos originais não falam fé, fala confiança. Confia. E depois vem esse camarada aqui, ó, John Wesley. Aí, mais uma vez, nos meus estudos, eu perguntei, quem é John Wesley? Aleluia. Vamos ver quem é esse cara. John Wesley nasceu em 1703 e morreu em 1791. Ele foi um reverendo anglicano, teólogo britânico, e foi o líder e precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Esse cara aí foi o John Wesley. Então ele foi um teólogo importante. E lendo a biografia dele, eu vi que o ponto crucial da vida dele era ajudar o próximo com comida, roupa e levando a palavra. Por isso que esse John Wesley é citado aqui no nosso livro. Um adendo que eu vou colocar aqui, que é importante, quando a gente for ler nossas revistas, quando ler nossos livros, quando vocês se depararem com esses nomes,
a orientação que dou é que vai pesquisar quem é esse cara. Procura uma fonte e vê, porque nós vamos descobrir histórias inacreditáveis. Às vezes a gente ouve esses nomes, né? Segundo John Wesley, que encontrou a paz, e passa a partida, a gente vai continuar a aula. E o John Wesley já era, estou no ouvido sendo no outro. E John Wesley? Mas se a gente for buscar a bibliografia dessas pessoas, a gente vai ter surpresas agradáveis e desagradáveis. Porque às vezes a gente pensa que um nome é uma coisa e é outra. E aí, através de estudo, através das pesquisas, nós vamos perceber que nós estamos até se agradando de uma pessoa que não merece. Que fez um monte de coisa errada, mas a gente, cara, eu defendo ele, eu defendo a ideia. Então, essa peculiaridade é importante. Vamos seguir. Esse John Wesley falou que encontrou a paz duradoura a partir de um sermão em Gálatas. Ou seja, ele estava lá, ouviu um sermão sobre a carta de Gálatas e se apaixonou como nós um dia nos apaixonamos por Cristo. Cada um aqui tem sua história de momento de se apaixonar por Cristo. Né? E em Gálatas nós vamos ver esse momento de Paulo, que teve um momento dele. Dentro de uma visão panorâmica, vamos às informações básicas, importantes para a nossa aula. Perdi o relógio. Eu estou nervoso. Mostra. Perdeu o cara da placa. Apesar de eu não gostar do cara da placa. Se tivesse, tomara que não seja que nem Davi em alguns momentos aí que nós vamos nos encontrar aí. Se tiver pedra, eu taco pedra no cara da placa. Ele me deixa nervoso. 5 minutos. Isso aqui é o recurso institucional. Muito bom, Cláudio. Padrão. Muito bom. Vamos lá. Grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas. Esse meu estudo para essa aula foi maravilhoso. Teve tudo que tiver em vermelho, já vou entregar. Eu já vou me entregar. Ó, tudo que tiver em vermelho nesses slides foi, para mim não me tornar redundante e repetitivo, foi eu me perguntando o que é isso? E eu fui lá ver o que eram as Epístolas Paulinas Eclesiásticas. Vamos lá. Epístolas Paulinas, Epístolas de Paulo ou Cartas de Paulo. Ela pode ser chamada dessas 3 maneiras. E são 14 livros do Novo Testamento da Bíblia, que tem, agora que vem a peculiaridade que eu não sabia e estou feliz em saber agora. Eu vou falar um monte de vezes aí. Que é uma peculiaridade legal, de curiosidade bíblica para a gente saber, que nessas 14 cartas, o nome de Paulo está no início dos livros. Que legal! Que legal! Viu que eu meti a voz? Olha isso, técnico de ensino, ó. Tem aluno que está assim, ó. Aí tu aumenta o tom. Paulo! O cara, Paulo, nos 14 livros, tem seu nome no início. Que legal, né? E acreditem, existem linhas teológicas. Caraca, eu falei aqui, o Geraldo. Não é tu, Geraldo, tu tá acordando aí, cara. Daqui do Geraldo. Rapaz, não era pra tu não, hein, Geraldo? Muito bem. Existe linha teológica que diz que não foi Paulo que escreveu umas cartas. Mas se tem 14 livros que começam com o nome do cara, como é que não foi ele que escreveu? Aleluia, isso aí é pano pra manga, é outra história. O filho da Beth, Fabrício, Vinícius, tu deve estar se sentindo na sala de aula lá do Ciampa, né, camarada? Camarada, prazer em vê-lo. Paulo, todos nós sabemos quem é Paulo, mas eu botei aqui algumas características bibliográficas de Paulo. Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento da Bíblia. As informações sobre sua vida estão escritas no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Nasceu aí pelos anos 5 ou 10.
Esse negócio de data já sabe que é briga e pano com a manga. Mas está entre 5 e 10 da nossa era. Na cidade de Tarso, na Sicília, de judeus cresceu a sombra da mais perfeita tradição judaica. Ou seja, o cara era rasteiro. Gamaliel ensinou ele tudo sobre Torá. Ele era rasteiro. Para quem não entende o termo rasteiro, é um termo militar. O cara era, os caras do exército vão entender, era Caxias. Agora eu vou tentar polícia civil. Ele fazia tudo que estava escrito. Ele tentava seguir a vida dele exatamente como estava escrito, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Ele era um profundo conhecedor da lei judaica. Data 48 a 49 foi quando provavelmente ele escreveu a carta de Gálatas em Antioquia. Qual era o alvo? O público-alvo dele? Judeus e gentios da Galácia. Quem era chamado de gentios? Quem não era judeu, quem tinha outros deuses, quem tinha sido evangelizado. Paulo tinha um público-alvo. E aqui eu vou trazer para a gente aqui. Nós temos que ter um público-alvo nosso. Mas sabe qual é o público-alvo mais importante da nossa vida? Primeiramente, nós, cada um. Depois a família. Amém. Glória a Deus. E agora vem, estou dando aula, não estou pregando. Existe uma grande diferença entre pregar e dar aula. E essa semana passada eu fui chamado aí para fazer parte do Ministério dos Homens da Igreja, liderança. Eu respondi não. Sabe por quê? Porque eu estou aqui dando aula hoje, meus filhos estão dormindo. Se meus filhos não levantam para vir na igreja espontaneamente, quem sou eu para pregar? Enquanto eles estiverem morando comigo e não estiverem na igreja, eu não prego. Só que eles são cristãos, são os garotos bons. Só que vem na igreja só quando quer. E a brasa longe da fogueira, ela esfria. Falei, cadê? A Débora foi meu, né? Débora, Vânia e Ângela. Se essas mulheres não existissem na minha vida, aleluia, eu estava lascado. A Letinha também. Desculpa aí mais alguém. Mas tem umas que a gente, né? Quando eu tô. Fala na frente, eu não estou lembrando o dinheiro. Minha chefe, meu amor, minha querida Cláudia, não fica ciúmes. A Beth, não vou falar que não começo a chorar. Eu começo a falar das pessoas que eu amo demais nessa igreja e eu começo a ficar emocionado. Por isso que o Cláudio está lá, ó. Não faz exame de glicose não, hein? Tudo bem. Então, o público-alvo, vamos lembrar, o público-alvo somos nós, a nossa família. Aula, eu posso dar, em qualquer lugar. Eu sou educador, posso dar. Mas pregar, eu vou pregar para as pessoas fazerem o correto e eu não vou estar vivendo o que eu vou estar pregando? Como? Não tem como. Porque eu tenho que agradar, nós temos que agradar quem? E eu não estou sendo aqui hipócrita e não estou sendo demagogo, tá? É o que é. É o que a gente tem que buscar, pô. Se nós não buscar agradar a Deus, eu estou aqui, ó. Eu tenho conhecimento, eu estou estudando, eu leio a Bíblia, já li 8 vezes, agora descobri que eu não li nenhuma. Porque como educador, na faculdade eu aprendi que eu tenho que ler os 72 livros da Bíblia e não só os 66. Porque como educador eu tenho que conhecer todos os apócrifos. E eu estou começando a ler. Então eu como educador, eu tenho que ler tudo. E tenho que conhecer tudo, buscando. Só que nunca vamos conseguir chegar a esse patamar. Mas como eu sou educador, eu posso falar de várias coisas que no púlpito eu não posso. Sabe por quê? Porque lá eu tenho que estar com o Espírito Santo comigo. E com o Espírito Santo estar em algum lugar, ele tem que estar em um lugar que a casa está arrumada. Porque senão eu posso enganar vocês. Existem 3 tipos de espírito, eu não posso me dar aula. O espírito humano, o espírito do diabo e o Espírito Santo. E, incrivelmente, o espírito humano tem o livre-arbítrio de escolher quais os 2 outros espíritos podem atuar na vida dele. E aí, como é que a gente vai saber qual é o espírito que está por trás de cada um de nós aqui?
Se eu perguntar, todo mundo vai dizer assim, ó, é o Espírito Santo. Mas depois nós vamos ver um quadrinho aqui que vai falar as obras da carne e as obras do Espírito. Vamos seguir em frente, senão a gente começa a falar. Ó, e tudo que eu falar aqui, começa por aí, ó. Eu primeiro, tá? Porque vai ter seres humanos, ó. Você já sabe que eu sou incisivo. Vai ter seres humanos que vai dentro do coração aí. Esse cara pensa que é? Tá falando aí. Desculpa a palavra. Bobão. Quase que eu falo uma coisa. Entendeu, queridos? Mas EBD é lugar de tomar cajado. Partindo de mim, tá? Eu não estou dando cajado a ninguém, não. Eu estou levando. Já levei em casa estudando. Eu estou pior, porque eu levei em casa estudando. Estou levando junto com vocês agora de novo aqui. Vamos lá. Versículo-chave, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui que a gente cai. Um dia aceitamos Jesus, um dia nós nos batizamos, um dia nós fazemos a obra e estamos envolvidos com o Espírito Santo, com Jesus e com os irmãos da igreja. Mas aqui Paulo diz que não devemos deixar de submeter novamente ao jugo da escravidão. A Bíblia diz que quem é pecador, quem deve é escravo, de quem deve é escravo do pecado. Quando aceitamos Jesus e quando tentamos seguir nossa vida mais próxima de Cristo, tentando fazer as coisas que Ele ensina, nós saímos da escravidão. Só que dentro de nós, infelizmente, somos igual ao povo hebreu. Eles foram libertos, mas tinham síndrome de escravidão. Porque cada um aqui sabe onde o seu calo aperta, cada um aqui sabe onde tem o seu pecado secreto. Quem tu pensa que tu é, Antônio, para dizer que eu tenho pecado secreto? Não sou eu que digo, é Deus. É a Bíblia. Que nós temos que carregar o quê? Cada um tem que carregar a sua cruz, o seu pecado secreto. É aquilo que tu vai querer fazer por dentro e tu vai dizer assim, ó, não, Jesus está me vendo. E na frente dos outros é fácil ser cristão na marca. Quando tu está sozinho dentro do teu carro, em qualquer lugar, sozinho com teus pensamentos, aí é que, vou falar que nem meu avô, a porca torce o rabo. E aí Jesus está te olhando. Aí é com vocês mesmo, é comigo mesmo. Expressão-chave, liberdade cristã. Liberdade cristã. A liberdade cristã está sendo confundida, como eu falei no início. A liberdade cristã está fazendo com que nós, cristãos, crentes, protestantes, vivemos da Igreja de Cristo e faz com que a gente se adapte ao mundo e o mundo está entrando na igreja. Isso aí é papo para arregaçar a manga. Mas o importante para nós é entender que liberdade é essa e o que a gente pode e não pode fazer. O interessante é que quando nossos filhos estão pequenos e eles nos pedem alguma coisa, a gente diz sim ou não. Se a gente diz não, ele pergunta, por quê? Tem uns, como eu já fiz, ficava bravo porque eu não gostava de ser questionado. Depois com a evolução, não sou um símio, mas eu evoluí. Eu fui tentando evoluir. E eu não acredito na evolução do macaco pro homem, eu acredito em Eva. Mas a evolução espiritual da minha parte fez com que quando meu filho perguntasse por quê, o Guguinho está provando disso. O Guguinho e a Luna vão se dar bem. O Ralph e o Lipe se deram mal. Eles perguntavam por quê, eu cala a boca. Mas sou eu, quem manda sou eu. Cessa. Pobrezinhos. Hoje, o Guga e a Luna vão me perguntar, eu falo. Ele pergunta, por quê? Aí eu por dentro. Cala a boca. Ó, por dentro. Cala a boca. Quem manda sou eu. Por fora. Meu filho, por causa disso. A nossa carne nunca vai parar de querer gritar. E aqui nós vamos aprender com Paulo, na primeira epístola que ele escreveu, que quem tem que dominar o espírito. Mas só que tem alguns segredos para isso. Tem algumas regras a seguir. E tem algumas disciplinas
E o ser humano odeia disciplina. Enquanto eu viver a aula, eu vou falar isso. Então, se alguém pensou, pô, de novo está falando a mesma coisa, e se tiver mais 10 aulas minhas, tu vai ouvir a mesma coisa. O ser humano odeia a disciplina. Vamos seguir. Continuando a visão panorâmica desse esboço, em Gálatas 1:2, Paulo fala sobre a autoridade apostólica. Paulo confirma e defende a sua autoridade apostólica. Nós estamos defendendo a nossa autoridade dentro da nossa casa? Eu já estou dizendo aqui que eu estou pecando, porque eu sou fraco com meus filhos, em alguns aspectos. Porque eles me desdobram. Eu falo, faz isso. E ele vem, mas pai, se o senhor verificar a situação, e animar, aí eu, tá bom, fraco, fui fraco. Hoje, eu gosto de contar que está no forno. Hoje, 7h10, eu na cozinha. Me preparando. Aí o Felipe vem. De bermuda, sem camisa. Oi, pai. Oi, meu filho. Vamos na igreja? Vamos. Tá cedo ainda, né? Tá. Tá bom. 8h15, eu pronto para sair. Vou pro quarto. Os dois lombando, dormindo. Aí ele acorda. Pai! O que foi? Por que tu não me acordou? Eu? Eu mudei a vibe com os outros dois. Eles são homens, nós somos adultos. Nós temos que temer Cristo. A salvação individual. Eles já estão numa fase que eles têm que levantar e vir, não é eu. Porque se eu morrer hoje, eles se desviam amanhã. Eles têm que ter um exemplo. E aí ele quis fazer o quê? Com certeza os filhos de vocês fazem a mesma coisa. Mas pai, tu disse. Olha o Adão para Eva. Mas pai, tu falou. Eu falei para ele assim, a responsabilidade é tua. Tu não levantou porque não quis. E vim para a igreja. Estou aqui. Entende? Então é isso que nós temos que atentar. E eu já sei, eu estou numa vibe com o Papai do Céu para eu melhorar nisso. Só que, como a gente estuda, a gente vai lendo, a gente sabe que quando a gente pede alguma coisa para o Papai do Céu, não vai dar. Então se eu pedir para ser mais, ter mais autoridade nessa coisa aí, ele vai me dar problema para me resolver. Nós temos que ser maduros nisso. Pois não, irmão, pode falar. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, né, que já são casados. É sempre menino e menino. Então, quando eles vieram a nós, tipo assim, a gente acaba, é como se a gente soubesse tudo, né? Então, você fala, isso é isso e isso é isso. Na medida que eles foram ficando adolescentes, quando eu falava, isso é isso. Aí começava a questionar, não, mas isso não é isso. E muitas das vezes, eles vão para a igreja, que estão e o Senhor usava os irmãos, né, que eram líderes deles, e falava a mesma coisa que eu havia falado em casa, para eles. E ele chegava em casa e falava assim, pai, tu começou lá com o não, porque quando eu falou comigo aqui, eles falaram igualzinho. Né? E chegou um determinado ponto que o Senhor falou assim, agora é comigo. A sua parte você fez agora, eles é que têm que ter intimidade. Eu fazia um culto com eles, eu lia a palavra, não, agora eles é que têm que buscar. E eu ouvi e comecei a deixar eles que eles experimentem, né? Aí a minha filha namorava o marido dela, né? Aí voltinha, a gente estava lá como lá na cabeça, fazendo a devocional com ele. Amém. Meu filho também. É isso aí. Então, irmão, o irmão não está pegando, não. Eu sei disso. Entendeu?
Agora é o momento deles ter a intimidade dele com o Senhor. Irmão, agora a parte do irmão é só orar. Às vezes eu botava a boca no chão assim, eu filho, e orava, Senhor. E o Senhor me honrou, os dois são servos do Senhor, e estão criando os meus netos nos caminhos do Senhor. Então, só para completar, então, antes de eu completar, ele não falou carro, Polo Prata, Índia, Romeo Juliette, IP do Sul. Não, é IRJ. IRJ 4B40. Os militares é Índia, Romeo Juliette 4 Bravo 40. Sabe, Nelson? Completando só o que a irmã falou, para a gente seguir a aula, são 9 e 5, ainda tem tempo. São 10 e 5? A irmã fez o que ela orientou a gente, tem que fazer verdadeiramente, dobrar o joelho e orar. Mas vou dar um recadinho para os homens aqui, tá? A autoridade da tua casa é tu, espiritual. O homem é o cabeça do lar espiritualmente. Se ele não tomar providência e melhorar na sua autoridade, vai pegar. Isso é papo para outro curso, tá? Homem máximo. Quem não fez, se inscreva no segundo semestre e vamos lá. Gálatas 3:4, justificação pela fé. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé, somente. Fé. Como nós vamos fazer a nossa fé modificar? Gálatas 5:6, necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação da vida cristã. Esse é o ponto. Nós temos que ter liberdade sim, mas temos que buscar a santificação. Nós temos que fazer o que Cristo diz para nós fazer. A Bíblia diz que aos nossos olhos tudo que fazemos é correto. Ou seja, o homem, por natureza, é arrogante, impetuoso e intolerante. Natureza. Só quem muda a natureza é Deus. Nós podemos mudar nossos hábitos. Hábitos nós podemos mudar. É fácil, só querer. Natureza humana não é fácil, porque tem que obedecer Cristo. Circunstâncias. No decorrer de cerca de 30 anos que se passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão de Roma, aí surgiu uma curiosidade bíblica na minha cabeça. Se ele nasceu em 5 a 10, não sabemos quando, beleza. E 30 anos se passaram até ele ser preso. O apóstolo Paulo viajou muito pelo império como embaixador de Jesus Cristo. Eu fiz umas contas doidas ali, que eu não sou muito bom de matemática, mas mais ou menos 20 a 25 anos Paulo tinha quando ele ficou cego 3 dias. Jesus falou por ele. De 20 a 25 anos. Novinho, né? Porque aqui vai falar que ele escreveu Gálatas no ano 48. 48. Ele nasceu, vamos dizer que foi de 5. Vamos lá. 5, 10, 38, 43. Menos 14, porque ele ficou 14 anos estudando, sem falar nada. 43 menos 14, 33, 29. Ó. Então, quando ele escreveu Gálatas, ele tinha entre 29 e 35 anos. Novo, né? Quando ele foi preso, mais 30, ele tinha uns 55, 60. Isso é só curiosidade, tu vê. Ele foi chamado novinho e ele já era mestre. Com 20, 25, ele já era mestre da Torá. Imagina como esses caras estudam. Até hoje é assim. Com 6 anos, o garoto já está fera. A gente não quer nem estudar. Aqui eu botei um mapa para vocês se situarem. Todo o Império Romano está em mais ou menos marrom aí, ó. Todo o Império Romano da época. A Galácia está aqui, ó. Roma. Aí vai. Hoje a gente viaja de avião, de carro, viaja até na maionese. Nessa época aqui era só de navio e a pé, no lombo do burro. E Paulo fez o que fez. Pode falar, irmão?
fez umas considerações a respeito do seu relacionamento. Sim. Esperando a sua fala, com relação ao que o Paulo afirma. Paulo afirma que ele não dependeu de homem algum para entrar contra o Evangelho. Sim. Só acredita nessa fala dele, que eu saiba, Barnabé teve que buscar ele lá em Damasco e trazer até onde estava os apóstolos. Só acredita nessa afirmação que está aqui? Vamos lá. Vai ser mencionado aqui o que Paulo diz. Quando chegar na parte, eu vou responder a pergunta para o senhor. Vamos seguir em frente. Tem isso aqui, na aula. Circunstâncias. Em 3 famosas viagens missionárias, pregou o Evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia, norte da Grécia e Acaia, sul da Grécia. Além disso, as visitas eram seguidas de epístolas com as quais ajudava a supervisionar as igrejas que havia fundado. Ou seja, ele ia trabalhando incessantemente onde ele ia passando. Havia na igreja um grupo denominado judaizante. Se eu fizer uma analogia hoje, quem são esses judaizantes, a Vaninha me expulsa, a Devinha me dá umas pedradas e não deixa mais entrar no portão da igreja. Então eu não vou falar. Mas esse grupo judaizante, que acreditava não poder o indivíduo tornar-se cristão sem antes ser judeu, era o que eles acreditavam, tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça, ou seja, o que Jesus Cristo vem trazer. Independente da etnia, da classe social ou de qualquer outra especificação partidária. Não posso falar, senão você perde isso. O livre-arbítrio do ser humano faz com que o ser humano se torne um ser que se acha autossuficiente em tudo. O homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então, o nosso partido tem que ser Jesus Cristo. Só isso. É simples. Não me interessa se tu pensa de um jeito, se eu penso de outro, se o Maninho pensa de outro. Se ele aprendeu de um jeito, aí já entra na antropologia, cultura, tradição. Não estou falando disso. Estou falando de partido. Qual é o nosso partido? Jesus Cristo. Ele tem as escrituras que nós temos que seguir. Só isso. Nós íamos simplificar muito mais a nossa vida. Em todos os aspectos. Se alguém não gostou, sinto muito. Dobro o joelho e vai orar. Eu dobro o meu todo dia, porque eu não boto um monte de coisa. Estrutura, autoridade apostólica. Paulo inicia a epístola aos Gálatas escrevendo sua biografia. Nela o apóstolo diz, olha o que ele diz nas epístolas, foi um compêndio aí que na revista fizeram, que seu encontro com o Evangelho não dependeu de homem algum. Ó, pergunta do irmão lá. Vamos lá. Paulo com 20 e 25 anos era o quê? Mestre da lei. Ele fazia o que com os judeus? Com os cristãos? Cajado. Ele não queria nem saber. Quem foi que fez Paulo mudar de ideia assim do nada? O Espírito Santo cegou ele. O que agora? Meu Deus do céu, o que agora? Então nem responder do irmão, né? Nem um homem. Isso é o que eu acredito, tá? E é o que eu interpreto. Posso estar totalmente errado, mas como eu estou dando a aula, eu tenho que defender o meu ponto de vista. Se foi o Espírito Santo que apertou Paulo e falou, guerreiro, você está escolhido desde diante do ventre, e guerreiro, por que você faz isso comigo, meu? Vem cá agora. Foi o Espírito Santo, irmão, respondendo a pergunta do meu conhecimento, o Senhor, que convenceu Paulo que ele tinha que mudar o rumo da história dele. Aí depois disso, aí sim, mas ele diz aqui, está escrito, né?
que seu encontro com o Evangelho, que foi com o Espírito Santo, não dependeu de homem nenhum. Agora vem a resposta, que talvez se encaixe no que o senhor pensou aí. Depois disso, ele sabia tudo de quê? De lei, Torá. Ele precisava aprender tudo de quê? De Evangelho. Dos próximos 3 anos da vida dele, ele ficou no deserto, aprendendo. E nos próximos 12 anos da vida dele, ele ficou aprendendo. Tanto é que o primeiro apóstolo que teve contato com Paulo foi Tiago, irmão de Jesus. E ele, Pedro e mais um que está ali, levou ele para começar a obra. Ele ficou 14. Aí tem linha teológica pano para manga, tá? Uns dizem que Paulo ficou em coma há 12 anos recebendo o Espírito, outros dizem que ele ficou estudando. Não vou entrar nessa seara, não é o objetivo. Mas eu tenho minhas convicções sobre isso. Porque Deus fala com o homem enquanto ele dorme. Existem 3 tipos de conhecimento: o pesquisado, o herdado e o revelado. E me perdoem, é muito difícil o Senhor revelar coisas para os homens que o buscam, um homem acordado. É difícil. Geralmente, a Bíblia mostra que foi, na sua maioria das vezes, um sonho. Então, isso aí já é uma convicção pessoal. Mas vamos lá, vamos seguindo. Foi separado para Deus, foi separado para Deus antes mesmo de nascer. Aí já vem outra luta teológica, que eu também não vou entrar na seara, sobre predestinação, sobre quem é quem, o que nós vamos fazer aqui. Vamos estudar e vamos sanar nossas dúvidas. O importante é quando surge uma dúvida aí, busca sanar sua dúvida, estudando, pesquisando, perguntando. E esse é o processo de crescimento espiritual individual. E nós estamos na Terra, não é para arrumar um bom emprego, para arrumar um bom carro, para ter tudo de bom e melhor. Eu gosto, eu busco isso. Mas nós estamos na Terra para evoluir espiritualmente. E é o que menos o ser humano faz. O ser humano só quer satisfazer os seus desejos. Vamos lá. Viveu dentro do judaísmo e até perseguiu a igreja. Já sabemos a história aí, né? Baixava o cajado nos cristãos. Foi vocacionado no caminho de Damasco. Pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Durante 3 anos ele foi pesquisar. O que é esses 3 anos? O que está pegando? Era 14? Eu fui. Depois que Paulo voltou com sua visão, ele ficou 3 anos no deserto, estudando. Encontrou-se com outros discípulos, e aqui, desses outros discípulos, o primeiro foi Tiago, irmão de Jesus Cristo. Vamos lá. Por que Tiago? Tiago, irmão de Jesus Cristo, fazia parte do Sinédrio. Ele não acreditava em Jesus. E Paulo era da onde? Do Sinédrio. Eles eram amigos. Tiago talvez conhecia Paulo antes de se converter e sabia quem era Paulo. Tiago aceitou Jesus também, depois na crucificação. E depois veio Paulo. Então, olha como é que Deus fez o negócio. Quem é que acredita no Paulo? Dos apóstolos, que nenhum era judeu, nenhum era. Os apóstolos eram convertidos, Paulo matava eles. Quem é que acredita nesse cara? Deus levantou Tiago, que conhecia Paulo, que era do Sinédrio, e sabia quem ele era. E Tiago sabia quem ele era também. E ele aceitou Jesus. E ele levou Paulo para Pedro e para os apóstolos. Isso aqui é conjectura que eu estou fazendo, tá? Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Porque quando Paulo chegou para Pedro, opa, esse cara mata a gente, negativo. Até o próprio profeta falou para Deus, sim, mata. Vamos lá. Autoridade apostólica, vamos continuar. Esteve em muitos lugares pregando o Evangelho. Visto lá o Império Romano, foi naquele lugar lá. Foi acolhido e enviado por Tiago, Pedro e João. Tiago levou Paulo para Pedro e para João. Repreendeu Pedro em Antioquia. Como está avançado o horário, já são 10h20, eu queria destrinchar esse Gálatas 2, 11 e 14, que também vai dar pano para manga. Mas vamos ler em casa esse Gálatas 11 e 14, que foi quando Paulo, na sua autoridade, ele tinha mais autoridade que Pedro? Acho que não. Mas ele tinha sua autoridade. E dentro da sua autoridade, ele conversou com Pedro.
Porque Pedro estava vacilando. Opa, Pedro estava vacilando, mas ele era o líder. Mas ele era humano. Nós somos humanos. Paulo exorta os Gálatas por terem cedido heresias, abandonar a graça, perverter o Evangelho, negar a exclusividade do Evangelho e extrapolar os limites do Evangelho. Eu ia fazer mais alguns comentários sobre isso, mas não vou ter tempo, só vou dizer. Nossa geração está fazendo a mesma coisa. Necessidade de santificação. A graça liberta o homem não para pecar, mas para viver em santidade do Espírito. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Tem um padrão. Por isso o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã: carnalidade versus espiritualidade. No meu quartel, quando o recruta abre o armário, tem um desenho lá de como ele tem que arrumar a roupa dele. E aí de noite, quando eu vou fazer a inspeção, o recruta abre a porta e a roupa e o armário dele tem que estar igual ao desenho. De 120 recrutas, eu encontro 1 ou 2 que estão com a roupa igual. Tem um padrão, mas o ser humano não consegue seguir o padrão. E sabe como é que o recruta aprende? Cajado nele. Na terceira semana, aqueles armários estão um brinco. Eu abro, mas ele fica 3 semanas tomando cajado para arrumar o armário. Só que nós temos a liberdade cristã. Entenderam a analogia? O recruta não tem a liberdade cristã. Ou é ou não é. Nós temos. E aí, não é 3 semanas. Infelizmente, às vezes é a vida toda. Forte, né? Obras da carne: prostituição, lascívia, feitiçaria, porfia, iras, dissensões, invejas e glutonarias. Aqui ele destrincha. Tem as obras do Espírito. Nós temos que buscar as obras do Espírito. Mas eu vou dizer aqui, forte que eu vou falar também: me perdoe quem não gostar. Eu não gostei de mim mesmo falando para mim. Todo mundo que está aqui nessa sala tem uma dessas aí. Não sei qual é e também não quero saber. Eu sei das minhas. E é o que eu tenho que lutar. É minha cruz, ó. Hoje eu quero fazer isso, mas não vou. Hoje eu quero fazer isso, mas eu não vou. Porque todos os dias, na vida de todos vocês, inclusive eu, na testa, primeiro, vou ter que lutar contra uma dessas coisas aqui, ó, que já está aí dentro, entranhado, que vem de geração, que vem de vida, experiência própria. Isso aí já é linha teológica, é aula para outra história. É aula para outro momento. Tá? Eu vou ter que ser mais rápido aqui. Eu queria ter mais tempo, mas não foi possível. O segredo de uma vida vitoriosa. Segredo é coisa que amigo fala para o outro e quando a gente descobre a gente se dá bem, né? Crucificar a carne e andar no Espírito. Olha o que diz esse versículo. Andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. O segredo está aqui, ó. Andai no Espírito. Quantas vezes eu quis pecar e a minha carne já estava quase ganhando. E eu lembrava de Jesus Cristo e começava a chorar e pedia para Ele, para eu não fazer aquilo. E eu ouvi o louvor, e mesmo ouvindo o louvor ainda ficava com vontade de fazer. E eu falei, que luta, e eu dava louvor e dava 2 louvor, e eu querendo mudar a rádio para não ouvir mais louvor, porque eu queria pecar. E aí eu conseguia persistir. E enquanto nós andar com o Espírito Santo, Ele for forte na nossa vida. Não estou pregando, tá? Estou dando aula. A carne jamais será satisfeita. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te preenche e o desejo carnal, que é a tua cruz, vai embora. Sabe por quê? Porque é Espírito. E o espírito ruim dos pecados não consegue ficar na presença do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, enquanto tu estiver naquela luta, não vou, ele fica na janela. Ele não pode habitar onde tem luta errada. E ali naquele momento, se a carne estiver ganhando, ele não vai chegar. Agora se tu disser, eu não quero esse desejo da minha carne, o Espírito Santo, opa, sou eu. E quando ele chega, a luz espanta as trevas. Aquele que estava tentando te suprimir, vai embora, porque ele não pode ficar onde está o Espírito Santo. Então, esse é o segredo. Anda no Espírito e jamais, pode fazer uma reflexão aí, duvido, no momento que vocês estão com o Espírito Santo na vida de vocês, que o pecado
pecado se cresceu? Duvido, não tem papo. Agora o pecado cresce quando o Espírito Santo se afasta. Aí, sabe por quê? Sabe por que o pecado cresce? Porque eu e vocês somos fracos. Somos seres humanos e facilmente manipulados pelos espíritos caídos. Facilmente. Não tem nenhum aqui que é o cara, nenhum. Mas se a gente tiver com o Espírito Santo, amigo, jamais satisfarei as concupiscências da carne. Não estou pegando. Falei que vai acabar bonito. Na conclusão, estudar Gálatas é fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo. E que o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. A carta também é extremamente prática e desafiadora na vida cristã. Leia o Gálatas, se aprofunde em Gálatas e seja feliz. Sim! Consegui na hora que bateu. Glória a Deus. E eu vou fechar aqui para só confirmar. Deus colocou no meu coração 1 Pedro 15 que diz: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como santo é o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor Jesus disse: sejam santos, pois eu sou santo. E o Senhor colocou isso no meu coração antes de eu chegar aqui. E meu coração está aqui tremendo, que assim, eu recebi muito de Deus na tua alma. Que Deus abençoe a todos nós. Queridos, muito obrigada.